Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Vamos abrir a Santa Escritura no livro de Mateus, capítulo 7, no versos 7 e 8 da nossa Bíblia Sagrada. Aleluia. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8 é o nosso texto base dessa noite. Glória a Deus. O Santo Evangelho diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo-vos também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia. Palavra do Senhor nessa noite. Glória ao nome de Jesus. Jesus estava ensinando o povo, ensinando as pessoas a respeito do reino de Deus. E ele chegou no momento em que as pessoas estavam sem saber o que fazer e como fazer, porque a necessidade se fazia presente na vida delas. Tudo aquilo que elas sonhavam ter na sua vida, ter na sua casa, na sua família, no seu lar, não estava acontecendo. Não acontecia da forma como elas precisavam com que fosse. Mas o porquê de tudo isso? Jesus vem ensinar a elas: olha, vocês têm que orar. Vocês têm que falar com Deus. Está faltando oração no meio do povo, e por isso os desejos do seu coração, os pensamentos e os sonhos que você tem tido, não têm se realizado. Porque Jesus está dizendo ao povo: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Ele diz: batei a porta e a porta se abrirá. Se você fizer assim como nós estamos fazendo nessa noite, nós estamos reunidos nessa casa de oração. Nós estamos aqui nesse cenáculo, buscando a face do nosso Deus, porque é um Deus em que nós acreditamos que pode cuidar da nossa vida, da nossa necessidade. Quando nós estamos aqui, nós reconhecemos em Deus a autoridade suprema sobre as nossas vidas. Quando nós estávamos lá fora, nós fazíamos o Pai Nosso, nós rezávamos a Ave Maria, nós fazíamos votos, penitências, e a gente nem sabia o que estava fazendo. A gente queria algo da parte de Deus, mas nós não alcançávamos. Ainda estávamos bebendo, ainda estávamos fumando, ainda estávamos mentindo, ainda estávamos entregue à nossa própria sorte. E muitas das vezes nós reuníamos no nosso quarto, entrávamos dentro do nosso leito e as lágrimas desciam de tal forma com que não havia consolo. Então a nossa esperança de ter dias melhores, de ter um casamento feliz, de ter um emprego, um salário, de ter uma vida abençoada, não acontecia. A gente não sabia como ser honesto, a gente não sabia como dizer somente a verdade, a gente levava a coisa tudo embrulhada. E quando nós queríamos que alguma coisa boa acontecesse, não era impossível. Não havia como acontecer, por quê? Porque o pecado fazia separação entre nós e o nosso Deus.
com a fé que nós tínhamos, com a crença que nós tínhamos, mas nem tudo na nossa vida se tornava realidade, como nós sempre desejamos de Deus. Então Jesus fala isso para aquele povo. Jesus chega e diz, ensina para aquele povo, por que o motivo de você não estar sendo abençoado. Então eu estou dizendo a você, é preciso orar. É preciso tirar uma fatia do dia. É preciso tirar um dia da semana, 2, talvez 3. Não precisa ser fanático, não precisa ser habitolado. Mas essa comunhão com o Pai, ela não acontece de qualquer jeito, de qualquer forma. Quando nós queremos falar com a nossa esposa, com o nosso esposo, quando nós queremos falar com o nosso filho, quando nós queremos falar com o nosso vizinho, com as pessoas que nós conhecemos, que nos rodeiam, nós vamos até elas, ou nós ligamos para elas, ou nós escrevemos para elas, mandamos uma mensagem, dizendo aquilo que nós queremos que aconteça na nossa relação interpessoal. Com Deus não é diferente. Com Deus, Ele é abençoador de todas as pessoas, Ele é o causador de todas as bênçãos. Com Ele não é diferente, mas com Ele espera de você uma postura santa. Ele espera de você uma postura aonde aquilo que você está colocando na direção dEle, na presença dEle, possa haver uma resposta. Não pode haver falsidade, não pode haver falta de sinceridade no nosso coração, não pode haver aquilo que impede com que a nossa oração chegue até a presença dEle. Então Jesus chega e deixa claro para aquelas pessoas, está faltando oração em vosso meio. Mas Ele disse, eu tenho a resposta. Se você pedir, você vai receber. Pois você, como sendo pai, e o seu filho chega e pede alguma coisa para você, você não vai dar a outra coisa que ele não pediu. Mas ele sabe aquilo que ele deseja, ele sabe aquilo que ele quer. Por isso ele chega para você e pai, me dá um dinheiro, me dá assim, uma roupa, me dá um calçado, me dá alguma coisa para eu comer. E você, com maior amor, com maior carinho, diz, olha, está aqui meu filho, está aqui aquilo que você precisa para o seu bem-estar. Você precisa estudar, está aqui a escola. Você precisa trabalhar, está aqui o serviço. Você precisa ter um momento para você tomar um banho, está aqui o chuveiro. Você precisa se alimentar, está aqui a mesa. O que você precisa, eu te supro. E Jesus então compara. Se vós, sendo maus, muitas das vezes, sendo mentiroso, sendo falso, se vós muitas das vezes sendo desonesto, faz o melhor para o seu filho, faz o melhor que o seu filho precisa, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará aquilo que você precisa. Porque Ele está olhando o seu coração, Ele está olhando a sua mente, Ele está olhando o seu interior. Se houver dentro de você algo que atrai a atenção de Deus, então a resposta vai vir no momento presente do socorro. Muitas pessoas hoje estão desesperadas, muitas pessoas hoje estão falidas, muitas pessoas estão sem saber o que fazer, muitos estão desanimando de viver, estão se entregando aos vícios, então estão se entregando às drogas, estão sem rumo e sem direção. E quando nós chegamos diante deles, nós vemos a necessidade. E quantos deles nos param e falam assim, me dá uma esmola, me dá uma ajuda, me socorre, me faz algo por mim, porque eu mesmo não tenho condição de superar essa vida difícil. E nós, muitas das vezes, nós viramos as costas e saímos andando de lado.
Oh meu Deus, tenha misericórdia de nós, primeiramente, e tenha misericórdia destas pessoas que estão aí precisando de um socorro. E nós tendo todas as armas na nossa mão, que nós não venhamos a encolher, que nós não venhamos a desviar os nossos passos, mas que nós venhamos olhar com carinho para cada vida, para cada pessoa, para cada necessidade, e não olhar o defeito que ela está causando, porque quando nós levamos esse caderno de oração, nós estamos pedindo pela misericórdia de Deus na vida destas pessoas. Nós não estamos olhando se elas têm carro, se elas têm dinheiro, nós não estamos olhando se a vida dela é uma vida totalmente desregulada, não. Nós oramos, nós clamamos para que a mão de Deus venha sobre ela e o poder do Espírito Santo se manifeste na vida dela e ela possa ser um servo e uma serva do Senhor. Quando nós estávamos lá fora, alguém orou por nós, alguém nos levou a palavra, fosse através do rádio, fosse através da TV, fosse através de um folheto, fosse através de alguma coisa, alguém nos incentivou a buscar a Deus. Por isso nós podemos agradecer ao Senhor de estarmos aqui nessa noite, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. A oração faz parte da nossa vida e ela é a chave da nossa vitória. Aleluia. Aqui no livro de Romanos capítulo 12, no versos 12, Romanos 12, 12, o Senhor Jesus confirma essa palavra através do servo dele, o apóstolo Paulo. Então ele chega e diz para nós nessa noite, Romanos 12, versos 12, aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai ao que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai-vos com os que choram, sede unânimes entre vós, não, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se possível for, quando estiverem vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus abençoe a vida de vocês nessa noite. Glória a Deus. Nós estamos meditando na palavra do Senhor nessa noite, nesse momento, e nós queremos que Deus também possa nessa noite abençoar as vossas vidas quando nos despedirmos. Aleluia. Então o apóstolo Paulo chega e diz, confirmando a palavra do Senhor Jesus: alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverar na oração é quando nós entramos num prédio desse, entramos num local desse, entramos num culto, né, numa reunião dessa, e aqui o pastor, o dirigente, o obreiro, o irmão, a irmã chega e fala assim: vamos orar.
E a igreja toda, ela se coloca de pé diante de Deus. E quando a pessoa, muitas das vezes, coloca a mão no seu coração, ela fala assim: Senhor, eu quero um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor venha cuidar da minha vida, porque eu já não estou dando conta mais. Eu já tentei de uma forma, tentei de outra e ainda não deu certo. Mas eu vim aqui nessa noite porque eu tenho certeza que o Senhor pode mudar a minha vida, pode me dar o meu milagre, pode transformar o meu caminho, e num caminho atribulado, num caminho difícil, eu posso ter um caminho de paz, eu posso ter um caminho de vitória. Quando você coloca isso diante de Deus, na sinceridade do seu coração, você diz: eu não presto, eu sou um pecador, eu erro mais do que acerto. Mas quando você coloca isso diante de Deus, o Senhor não olha a sua aparência, o Senhor não olha como você está vestido, como está calçado, se você tem dinheiro no bolso. Ele não olha isso. Ele olha para dentro de você, e ali ele vê um adorador. Ali ele vê alguém que se humilhou diante dele e se posicionou diante dele, porque sabe que ele é o autor da vitória. E quando ele entra dentro do seu coração, no seu interior, aonde está a sua dor, aonde está a sua lágrima, ainda aonde está o seu sofrimento, ele diz: eis aí o meu filho, nele eu encontro prazer, porque ele não está orando da boca para fora. Às vezes as palavras nem conseguem sair direito, mas o seu coração está crendo no milagre. O mais importante da oração é quando você crê que Deus, nada para Ele é impossível. Esse é o maior sinal de que o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo vai penetrar na sua vida. E se você veio nessa noite no intento, no desejo, na vontade de que Deus fale com você, de que Deus mude a sua vida, transforma o seu caminhar em um caminhar para as bênçãos espiritual, material, física, financeira, o que for necessário ele fazer, ele vai fazer. É somente você crer no pedido que você fez ao Senhor. Ele está aqui nessa noite e Ele não quer que você saia daqui vazio, mas Ele quer que você seja cheio do Espírito dEle, para que a sua vida possa continuar caminhando de vitória em vitória. Amém? Você crê? Dê um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Aqui, continuando a mensagem no livro de Filipenses, um pouquinho para frente de onde a gente estava. Filipenses capítulo 4. Aleluia. Filipenses capítulo 4. No verso 6. No capítulo 4, no verso 6 e 7. Glória a Deus. O que o apóstolo nos diz através do Espírito Santo? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Palavra do Senhor, aleluia. Deus é tremendo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e ainda não temos a revelação do Espírito, a gente vê ela mais como um livro comum. Dentre os vários livros de ciência, de conhecimento, livros de autoajuda, livros de todo tipo. Quando você entra na escola, as matérias, as opções são as várias. No primeiro ano você não entende nada. No primeiro ano você não consegue entender nada. Não sabe ler, não sabe escrever, sabe mal falar alguma coisa. Quantos são assim retraídos, tímidos? Quantos, às vezes a dúvida fica no coração porque o professor passou a matéria, mas ela não entendeu. E muitas das vezes pela timidez ela não pergunta: professor, realmente o que é que o senhor está querendo dizer? Então, quando nós olhamos para a palavra e não temos conhecimento das coisas de Deus, das coisas do Espírito, quando alguém fala assim: olha, você nasceu, foi batizado, depois crismou, depois fez a primeira comunhão, depois casou, depois levou o seu filho para ser batizado, para ser apresentado. Normal, comum, isso é o que mais as pessoas fazem. Mas quando chega uma época na vida, muitas das vezes ela não se conforma com a vida que ela está vivendo. E aí aparece alguém e fala assim: olha, esse caminho aqui, ó, essa religião aqui é boa. Ela não tem maldade dentro do coração. Você pode mudar de caminho, mudar de religião. Você pode mudar a linha de pensamento. E aqui, ó, esse fulano, esse ciclano, esse beltrano, ele pode fazer na sua vida uma coisa boa. Você está doente? Ele pode te curar. O seu casamento não está indo bem? Ele pode mudar. O seu filho está envolvido nas drogas, o seu esposo ou alguém da sua família está envolvido no álcool, não consegue mais trabalhar, não tem ânimo para nada, o dinheiro, o pouco dinheiro que pega na mão, daqui a pouco some, desaparece. Esse aqui, ó, se você for por esse caminho, você vai melhorar de vida. Aí você começa naquela caminhada, crendo, acreditando, depositando a sua confiança naquilo. Mas o resultado não vem, de alguma forma não vem. Eu não quero aqui penetrar muito no assunto, mas eu quero deixar com que você entenda. De repente o resultado não vem. E não vindo o resultado, você assim fala: poxa vida, eu investi tanto e não aconteceu nada. Eu preciso de algo mais forte. Aí outra pessoa chega e fala assim: não, esse caminho aqui ainda não é o suficiente para você. Olha, passa para esse, passa para aquele, passa para aquele outro, vai isso, faz aquilo. E aí você insiste, você investe, você se dedica, mas a sua vida não muda, mas o seu caminho não melhora, não acontece nada. Aí você para, e quando você para, acontece um milagre. Alguém chega e fala assim: olha, você já tentou de tudo, você já batalhou pra caramba, mas não está satisfeito, não é suficiente. Eu vou te apresentar Jesus, o Filho de Deus. Nesse você pode confiar. Como é que nós vamos conhecer Jesus?
pela leitura da palavra. Às vezes você está aí na sua casa, você está aí no seu trabalho, você está aí na rua. Alguém chega e entrega um folheto para você, falando da Bíblia Sagrada, falando do amor de Deus, e você faz assim. Pode parecer loucura, mas acontece. Mas eu vou te falar uma coisa. Naquele dia, talvez ninguém tenha orado por você colocando o seu nome no livro de oração. Talvez alguém não tenha intercedido por você. E aquele folheto foi desprezado, amassado, jogado no lixo. Mas aquela pessoa que foi até você e te convidou a conhecer Jesus, a oração dela foi posto o seu nome. Não sei se foi a sua mãe, não sei se foi o seu pai, não sei se foi o seu vizinho, não sei se foi o seu amigo de trabalho, não sei quem foi, mas o seu nome foi colocado na oração dela a partir daquele dia. E o seu nome saiu daqui, olha, e foi subindo, foi subindo. E na coleta dos anjos, porque quando você dobra o seu joelho, quando você coloca a sua voz para falar com Deus, um anjo vem e pega a sua oração. Pastor, me explica como é isso, eu também não sei. Mas ele colhe a sua oração. Às vezes você chorou e ele pega as suas lágrimas. Alguém está orando por você, alguém colocou no seu nome. Então aquele nome é levado diante de Deus. E aí Deus, através do seu nome, passa a saber quem é você, através do seu RG, do seu CPF, da sua carteira profissional, da sua carteira de motorista, do seu endereço, da sua casa, não importa como, mas o nome do Senhor se tornou o seu conhecido diante dele. E aí, meu amado, vai chegar o dia, vai chegar a hora, vai chegar o momento que você vai chegar na presença de Deus e vai ouvir a palavra do Senhor e vai levantar a sua mão e dizer: eu creio, eu confio, eu acredito que esse é o último caminho que eu vou entrar. E eu entrando nele, eu tenho certeza que a minha vida vai mudar. Porque muitos se apresentaram antes diante de mim e não me trouxeram o que eu preciso. Mas eu tenho certeza que esse caminho, Jesus diz: eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade. E eu sou a única vida que existe realmente. Vida abundante, vida próspera, vida abençoada, vida longe dos vícios, vida longe do sofrimento, da tristeza, de tudo aquilo que faz com que a gente se sinta perdido. Então, a palavra do Senhor, quando vem, ela vem de encontro, porque nós estamos sendo privilegiados diante de Deus. E Ele está aqui nessa noite, e Ele quer modificar, transformar a sua vida, aleluia. Grande Deus, maravilhoso Pai, se você crê, dá um glória a Deus bem forte, aleluia. Glória a Deus. Tiago, mais um pouquinho para frente, no livro de Tiago, depois do livro de Hebreus, para encerrar a nossa mensagem, no capítulo 5, no versos 16. Aleluia. Santo, santo és tu, ó Deus. Santo, santo és tu, Senhor. Aleluia, Jesus. Capítulo 5, versos 16. Tiago 5, 16.
16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Veja bem, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E aí orou outra vez e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro seu caminho um pecador, olha só, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Fruto da oração de alguém. Às vezes você começou a caminhada e chegou num momento da sua vida que a tribulação veio, a provação veio, e tudo indica que você não estava preparado. Você ainda não havia sentido o sabor da derrota. Mas eu coloquei toda a minha vida, toda a minha fé, todo o meu investimento, acreditando que Deus faria por mim aquilo que os pastores, que os pregadores sempre disseram. Mas eu quero dizer para você uma coisa, olha, nada que vem de Deus é perdido. Nada que vem da parte do Senhor é para você ser derrotado. É para você ser humilhado. É para você ser lançado na cova dos leões sozinho. Não, não é para isso. Toda prova que vem de Deus é para te fortalecer. Porque normalmente é assim. Quando está tudo bem, quando o céu está de azul, eles falam céu de brigadeiro. Quando as ondas do mar estão calmas, o seu salário está sobrando, a sua família está suprida, a sua esposa é a alegria do seu coração, o seu esposo é a alegria, é o homem perfeito que você sempre procurou. Quando está tudo bem, quando está tudo maravilhoso, a gente não se preocupa. Mas é nessa hora, irmão, que a gente tem que depositar diante de Deus a nossa poupança. Você deposita na conta corrente, daqui a pouco você tem que pagar uma água, tem que pagar uma luz, tem que pagar um aluguel, tem que pagar uma prestação, e aquele dinheiro vai embora. Mas aí você fala assim, não, eu vou abrir uma poupança junto com a conta corrente. E todo mês eu vou pedir para o banco transferir pelo menos R$100, R$50, R$10, R$1. Vou combinar com o banco de eu depositar uma quantia na poupança. E quando eu precisar, eu vou ter de onde tirar. Porque o dia mau vem para todo mundo. Não pense você que nós somos melhores do que uns aos outros. Não. Dr. Luiz é dono da Alta Mogiana, olha, não tem problema, ele não tem dificuldade, pelo menos financeira não. Não, Bar Baixaú, todo mundo conhece Barbinha, tem casa aí na cidade, ó, não falta inquilino, não falta pessoas procurando casa para morar. Vida anda naquela Ford Ram, né? É Ram. E parece mais um caminhão, que a cabine é tão alta acima das rodas. Esse homem não tem problema. Você chega ali em Orlândia, quem é o dono da cidade de Orlândia hoje? A família Mendonça. Os pais já morreram, eram 3 irmãos, já faleceram, mas os filhos ficaram com a herança. Você chega ali, não é Junqueira que manda mais.
São os Mendonça. Você fala assim, não, esse povo não tem problema, esse povo não tem dificuldade. Eu sim tenho. Porque quando eu preciso, eu não tenho sobrando. Eu não tenho de onde socorrer, aí eu preciso pedir emprestado. Acabou o gás, eu tenho que correr em alguém, me vende fiado aí, se você puder me esperar. Ô vizinho, ô parente, ô irmão, presta um botijão de gás até um dia. Faltou mistura, faltou arroz, que é a coisa mais necessária da casa. E você não tem, então você fala assim, não, o problema tenho eu, eles não. Mas eu vou te dizer uma coisa nessa noite. O Deus que nós servimos, o Deus que tudo pode, Ele sabe do coração do camarada mais rico do universo, do planeta Terra. Mas Ele olha para você diferente. Por Ele não precisar de muita coisa, dificilmente Ele vai dar ouvidos à palavra. Mas Deus vem e fala assim, esse aqui é especial. E para provar que eu sou Deus na vida dele, eu vou dar tudo o que ele precisa para se manter. Tudo para se manter. Não falta, mas também não sobra. Por quê? Porque ele precisa do necessário. Se ele tiver o dom da prosperidade, se ele souber ser um bom vendedor, se ele souber ser um profissional da área de pedreiro, da área de marcenaria, carpintaria, se ele for alguém que vende, tem uma loja de alimentos, uma loja, ele vai ter sobrando. Mas eu quero lidar com ele no momento da prova, porque eu sei que na bonança ele não tem se preocupado, mas eu tenho certeza que se eu jogar ele na prova, ele vai me buscar mais. E eu do céu vou ouvir, assim como eu ouvi a oração de Jó, e eu vou dar a vitória a ele. Santificado seja o nome do Senhor. Se a Bíblia está dizendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagine você. Quem é você na fila do pão? Como é que o seu nome é conhecido na cidade? Jacó era conhecido como o enganador. Onde ele passava a falar, está lá, desonesto, enganou o pai e enganou o irmão. Tomou tudo que eles tinham. Mas aí Deus chega para ele através do anjo e fala assim, o seu nome a partir de hoje não será mais Jacó, mas será Israel. Israel se tornou a maior nação do mundo. Eles enfrentam os seus inimigos, mas nenhum deles consegue derrotá-los, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está com eles. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai transformar a sua história, vai transformar a sua vida, vai fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Então somente creia no nome de Jesus. Fiquemos de pé. Se você sabe orar, você vai falar com Deus. Se você não sabe, você vai aprender a falar com o Senhor. A porta que abre a entrada dos céus não é o nome de Maria, não é o nome de João, não é o nome de Paulo, não é o nome do Vicente, não é o nome da Sônia, não é o nome da Bianca, não é o nome do José, não é o nome de ninguém. A porta que abre a entrada dos céus é o nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, no nome glorioso e santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós, Senhor, estamos aqui agora para sermos abençoados pelo Teu poder. Nós poderíamos estar na nossa casa, poderíamos estar ali no bar, poderíamos estar lá na praça curtindo, tomando um lanche. Nós poderíamos estar hoje no restaurante, viajando para a praia. Nós poderíamos estar, Senhor, no shopping ou em qualquer outro lugar, na beira do rio pescando. Mas o Senhor foi lá onde a gente estava
no momento oportuno e na hora certa, o Senhor falou assim: hoje eu quero que você vai cultuar, eu quero que você vai buscar a mim, eu quero que você vai lá ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e eu quero que você abra o seu coração para mim, porque eu te escolhi, você é meu, você é minha. E na autoridade do nome de Jesus, nós ligamos os céus e a terra. A Bíblia diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Então nós estamos ligando o seu nome, estamos ligando a sua casa, a sua família, estamos ligando os teus negócios para ser cuidados por Deus. Você vai sair daqui hoje e a sua vida vai tomar um novo rumo, uma nova história. Você vai deixar de ser aquele João Ninguém, aquele Zé Ninguém, e se tornar alguém muito importante na cidade, se tornar alguém muito respeitado no bairro, se tornar alguém que as pessoas vão olhar e vão falar: olha, ela mudou. Não reconheço mais como a pessoa que eu conheci antes, mas conheço como uma nova pessoa. Então eu peço ao Senhor Espírito Santo, vem, meu Deus, e entra dentro dessa vida, entra dentro desse coração, entra dentro dessa alma, dessa mente, entra dentro desse espírito e faz morada, meu Senhor. Espere, Senhor, a inveja, espere, Senhor, a cobiça, espere, arranca da vida deles, Senhor, a derrota, a dúvida, a incerteza, e coloca nesse coração, meu Deus, algo novo, porque somente na Tua presença, meu Deus, nós alcançamos os nossos objetivos. Eu abençoo a cada vida nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Bendito seja o santo nome.